pouco mais perto de vocês. No nosso último encontro, na nossa aulinha por meio do Google Meet, nós começamos a correção de atividades. Bom, agora eu pretendo continuar com vocês, que vocês tirem as dúvidas por meio deste vídeo e depois nós vamos interagir por WhatsApp, pelo Meet, vamos marcar para a semana que vem, na próxima quarta-feira, estaremos juntos de novo. Então aqui eu venho continuando a correção. Paramos no número 2. No número 2 ali vocês tinham um quadro, que nós já vimos a questão das moléculas, da questão se elas estão presentes, a quantidade e a forma que elas se encontram nas propriedades da matéria. E agora nós vamos continuar por meio do número 3. Quantas e quais são os estados físicos da matéria? Bom, eu comentei com vocês desde o início do ano que quando se estuda a água lá no 6º ano, que hoje nós vamos permear por outros anos, já falei isso também. Quando se estuda a água, a gente vê que a água ela tem estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Isso víamos lá. Depois nós estudamos o que é matéria e vimos que a água é matéria, porque ela possui massa e ocupa lugar no espaço. Partindo daí que a água é matéria, é um solvente universal, tá? Vamos tomá-la como um meio de nós enxergarmos melhor, porque a água faz parte do nosso dia a dia. O que acontece? Quando se tem a água enquanto matéria nesses estados físicos, nós visualizamos a parte do nosso dia a dia, ok. Agora, quando nós pensamos água-matéria, toda a matéria, ela tem 5 estados físicos. Lembra? Já vimos isso lá no início do ano. 5. Quais são eles? Sólido, líquido, gasoso ou de vapor, gasoso para os gases e de vapor para os líquidos. Né? Sólido, líquido, gasoso ou de vapor. Qual outro? Qual outro? Sólido, líquido, gasoso de vapor. Lembra? Feixe de luz, que é o que o homem consegue produzir em laboratório por meio do elemento rubídio, temperatura abaixo de 0. Lembra? Feixe de luz e aquele que só se encontra nas estrelas. Isso, pensaram? Plasma. Bom, esses são os 5 estados. Dá nota aí, vê se fizeram. Depois eu vou dar ok para o meio do WhatsApp, que vocês vão colocar lá. Depois, vimos os fatores que atuam diretamente nessa mudança de estado físico da matéria. Eles são 2. Para que a matéria consiga passar do estado que ela se encontra para um outro estado da matéria, tá? Ela precisa sofrer 2 fatores abióticos que vão atuar ali. Pensaram neles? Temperatura e a pressão. Isso. Então, a partir do momento em que há a pressão incidida sobre aquela matéria e uma temperatura que vai fazer mudar aquela substância de um estado para o outro, vai ocorrer, então, essa mudança de estado físico. Próximo. Quais são os tipos de vaporização que existe? Quando se fala em vaporização, a gente sabe que há 3 tipos de vaporização. Ebulição é um tipo de vaporização rápida. Aquela quando a gente põe água para ferver, para tomar nosso chimarrãozinho, né? Então, ebulição. Depois nós temos a evaporação. O que acontece na evaporação? Na evaporação, a matéria, as moléculas da matéria, vamos pensar na água. Então, uma roupa no varal. Quando tu coloca a roupa no varal, o sol, fator abiótico, vai incidir com a sua temperatura. O que vai acontecer sobre aquela matéria? O que vai acontecer? As moléculas da água, lá no nosso H2O, em grande quantidade, vão começar a abandonar aquela roupa. Só que a gente não vê, porque o vapor não se vê nunca. Lembram disso? Vapor não se vê. Então, o que acontece? Este vapor vai abandonar aquela roupa e vai evaporar para as mais altas camadas da atmosfera. Então, nós temos a evaporação. E, por último, a calefação. Pensaram? É aquela do... O que acontece? Quando a gente coloca, por exemplo, vamos fazer
um lanche rápido, né? Estamos aqui meio que hoje trabalhando bastante, no finalzinho aqui para dar uma fomezinha, fazer um lanche rápido. Nós pegamos a frigideira, aquecemos no fogão, pegamos um bife de X congelado. Ele vai fazer assim, ó, porque ele tem água ali para que ele tenha congelado. Quando colocarmos, prepara uma tampa, porque vai ser aquele calefação. Passagem da matéria do estado. Passagem da matéria de um estado para o outro, no caso a vaporização, rápida. Só que assim, ó, é muito rápida. Isso vai acontecer, certo? Aí nós temos então as mudanças de estados físicos da matéria. Depois, continuando, nós vimos os nossos gráficos. Aí assim, começamos a ver os gráficos lá numa sala de Meet, né? Eu pedi que vocês postassem, eu já vi alguns, mas nem todos me entregaram ainda. Então vamos revisar de novo. Eu já recebi, principalmente alguns que me disseram assim, Sora, repete lá o gráfico para nós que tá complicado. Eu sei que é complicado, mas vamos lá, vamos de novo. Primeiro passo, para nós conseguirmos construir o nosso gráfico, hoje eu tô me virando como eu posso aqui em casa. Então assim, ó, primeiro, duas retas transversais, tá? Então, a partir do momento que nós tivermos duas retas transversais, eu improvisei uma régua aqui, espero que funcione. O que acontece? Olha só, então nós vamos ter o nosso gráfico aqui, uma reta no sentido vertical. Ou nós vamos ter aqui, né, no sentido horizontal. O que acontece? Aqui no sentido horizontal, tá, nós vamos ter a nossa segunda reta. No eixo aqui vertical, nós vamos colocar quem? Lembram? Isso, a nossa temperatura. Observando que sempre a temperatura é em graus Celsius. Muito bem. Depois, aqui no eixo horizontal, lembra sempre da linha do horizonte, nós vamos ter aqui o encontro das duas retas, o nosso zero grau. E aqui nós vamos ter o que? A nossa temperatura. Eu vou alongar um pouquinho mais. Nós vamos ter a nossa temperatura. Essa temperatura, perdão, aqui nós vamos ter o nosso tempo. Desculpa. Tempo. Então aqui, tempo, nós vamos ter sempre em hora, minuto ou segundo. Lembrando que a hora está sempre dentro do relógio, tá? Exatamente nessa questão, nós temos a substância manganês. Símbolo químico? Símbolo químico do manganês, Mn. A primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. Símbolo químico, Mn. Depois nós temos a temperatura, tá? Vamos ter aqui a temperatura, tá? De 1.244 graus Celsius, tá? Então, a nossa temperatura fixa de 1.244 graus Celsius. Essa nós vamos ter que colocar aqui no nosso gráfico. Depois nós temos o tempo. Quanto tempo vai acontecer essa mudança de estado? Durante o tempo de 30 minutos. Vou colocar o tempo aqui. Nós vamos ter o tempo, tá? De 30 minutos, ok? Certo? Então, eu já sei que a minha temperatura vai estar aqui no eixo vertical e o meu tempo no eixo horizontal. Aqui o tempo de 30 minutos. Eu vou colocar minutos aqui porque é o que nós vamos trabalhar. Certo? Outra coisa muito importante que é para não tornar o gráfico difícil. Seguinte, pensa em duas retas transversais. Depois nós temos que pensar o que deve conter neste gráfico. Essa temperatura aqui, que está pedindo, que é aonde vai ocorrer esta mudança do manganês, essa temperatura nossa aqui vai ser o nosso constante. Lembra que eu comentei com vocês? Porque durante a mudança de estado físico da matéria, a temperatura permanece constante. Então, ali que vai ter a minha reta cheia, sem estar pontilhada, do meu constante, tá? E durante esse tempo, o que acontece? Como que eu vou construir o meu gráfico? O gráfico é teu, o gráfico é meu. Então, a gente constrói de uma maneira que eu achar mais facilitada, uma maneira facilitada. Bom, se eu tenho aqui, ó, do zero, eu vou ter 1.244, vamos colocar
né? 500 fica mais fácil para chegarmos ao 1000 e assim por diante. Então, nós podemos colocar aqui, ó, no eixo da minha temperatura, 500. Ok? 500 o quê? Graus Celsius. Aqui, dando mais ou menos o mesmo espaço, eu vou colocar 1000. 1000 o quê? Graus Celsius. Ah, eu quero 1244. 1000, 1100, 1200, 200, 1244. Aqui, tá? 1244. 1244 o quê? Graus Celsius. Unidade de medida é fundamental na química e na física, vocês sabem disso. O que é unidade de medida mesmo? Pensem nisso. Eu quero a resposta na próxima aula, no nosso próximo encontro. Bom, continuando. Aí nós vamos ter aqui, ó, que isso aqui é o ponto que vai ocorrer a minha mudança de estado físico da matéria. Bom, quanto tempo? 30 minutos. Então nós vamos passar agora para a próxima reta, que nós vamos ter o tempo. Bom, se são 30 minutos, vamos colocar de 10 em 10. Eu acho que fica uma proporção boa. Então aqui, ó, meus primeiros 10, 20, 30, 40, 50, 60, uma hora. Vamos deixar uma hora aí. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Minutos. 1 minuto tem 60 segundos, vimos isso. 1 hora, 60 minutos. Né? O que acontece? Eu preciso de 30. Agora vem a parte importante. Quando se pensa em mudança de estado físico, aqui nós temos o manganês, substância, manganês, Mn, essa é a que nós estamos pensando. Só que é o seguinte, qual é a ideia? Pensa na água. Manganês também fora da minha realidade. Pensa na água. Eu já sei, no primeiro momento, que manganês é um metal, mas tudo bem, isso não é suficiente. Pensa na água, por quê? Para a água passar, eu quero uma mudança, veja bem ali, ó, que diz assim, ponto de solidificação do manganês. Qual é o ponto de solidificação do manganês? Tá ali, que é 1244, este ponto que vai acontecer o meu constante, né, de vaporização. Aí eu vejo o seguinte, aqui, quando a gente fala em vaporização, só que assim, olha bem essa folhinha, vê se a vaporização te liga, tem que prestar bem atenção. Me desliguei, não é vaporização, é ponto de solidificação. Então anota sempre para não sair do foco. Ponto de solidificação, aí sim, pensa na água. A água para se solidificar. O que é solidificação? Passagem da matéria do estado, pensa, solidificação, líquido para o sólido. Se solidificação é a passagem do líquido para o sólido, lá estou pensando na água, em qualquer substância. Qualquer substância vai ocorrer isso aí. Então, o que acontece? Para a matéria água, passar da substância líquida para o sólido, a temperatura vai aumentar, ele vai ganhar temperatura ou vai diminuir, vai perder calor? Líquido para o sólido. Líquido para o sólido. Isso vai perder calor. Por quê? Sólido, a água vai se transformar em gelo. O que acontece com o manganês? Mesma coisa. Então, no nosso gráfico, a gente pensa se ele vai subir ou descer. Neste caso aqui, como nós temos acima do zero a nossa parte positiva, tá? Aqui, ó, eixo que positivo, e abaixo de zero nós vamos ter o que negativo? A nossa temperatura, temperatura positiva acima de zero, temperatura negativa abaixo de zero. O que vai acontecer? Se vai descer, tá? Solidificação, vai diminuir a temperatura, o meu gráfico, ele vai vir de cima para baixo. Sim, se o manganês está líquido, ele vai passar para sólido, ele vai perder a temperatura. Então, ele vai começar aqui de cima para baixo, tá? E vai perdendo calor. E em que tempo isso vai acontecer? Num tempo de 30 minutos, tá? Então, o que acontece? Olha só.
graus Celsius, por exemplo, tá? Então, o eixo vai baixar, olha só, tá? Baixando aqui, ó, vem pontilhar, tá? O que ele vai fazer? Eu preciso de 30 minutos. Mas aonde vai ser o meu constante? Olha aqui o meu constante, ó. Qual é a temperatura exata que ocorre essa mudança de estado físico? Ela é constante, aquela temperatura é sempre a mesma lá no manganês, 1244. Então vai acontecer aqui. Isso aqui que eu tenho que marcar. Eu preciso de um tempo de 30 minutos. Bom, vou pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Aqui, ó. 10, 20, 30 minutos, que é o que eu preciso. Então, eu vou vir aqui, ó. No 244, ó, 30 minutos. Vai vir do 2000 até o 244 aproximadamente. Para o gráfico ficar retinho, faz o seguinte, dá uma marcadinha aqui, ó. No 1244, desculpa. No 1244. Vem aqui e marca, ó. Eu vou marcar aqui este espaço aqui, ó. Marca aqui para tu ter uma noção. Aí vem, o que acontece? 2000 até o 1244, nós vamos ir com o gráfico pontilhado. Chegou ali exatamente em 1244, que vai ocorrer a mudança de estado físico, a temperatura vai permanecer constante aqui, tá? Então, olha só, durante quanto tempo? 30 minutos, vai até lá. Olha o meu constante aqui, ó. Ó, 10, 20, 30. Para melhorar a tua visão e o teu entendimento, o que acontece? Marca aqui, ó. Ó, pontilhado. Marcou pontilhado, vem aqui, ó. Ok? Tá, ó, passou um pouquinho, tem que arrumar. Esse gráfico, obviamente, não falei no início, tem que ser feito a lápis, então vocês vão ter condições de arrumar. O que acontece? A partir de agora, ele vai descer, né? Ó, a partir dali, ele vai descer. Tá? Então, nós vamos ter, ó, o nosso gráfico do ponto de solidificação da substância manganês. Está pronto. Tá? E aqui nós podemos ainda colocar, para entender melhor, o nosso tempo, ó. 30 minutos aqui, tá? Porque daí tem uma visão melhor da coisa. O que acontece? Nosso gráfico está pronto. Serve para qualquer substância. Fizemos no manganês, pode ser feito por ferro, ouro, enxofre, chumbo, potássio, alumínio, o que for. Vocês vão usar o mesmo pensamento, pensando sempre na substância água. Se pensou na água, não tem como errar. Não tem como errar. Tá? Ok? Aqui, prontinho o nosso gráfico. Seguindo, outra coisa aqui, bem legal de se voltar e analisar com calma. Olha aqui, ó, 10, 20, olha o tempo, 30 minutos, 30 minutos, ok? Próximo. Aí vamos ao próximo gráfico, tá? É o nosso gráfico da vaporização. Aí para, reflete e pensa o seguinte. Quando se fala em vaporização, que nós vimos os tipos de vaporização há pouco. Quais são os três mesmos tipos de vaporização? Os três são ebulição, evaporação e calefação. Então, nós vamos pensar no tipo de vaporização. Lembrando também, quando se viu a água, a substância que estudamos somente ela há bem pouco tempo, tá? A água, a temperatura em que ocorre essa mudança dela, específica dela, quantos graus Celsius? 100 graus Celsius. E o anterior que nós fizemos, ponto de solidificação da água, 0 graus Celsius, tá? Ok. Então, voltando aqui, agora nós vamos ver o próximo gráfico, tá? Que é o nosso gráfico da Vamos ter o próximo gráfico. Pronto. Vamos ter o gráfico da ebulição, ponto de ebulição do hidrogênio.
falando o seguinte, o hidrogênio, o ponto de ebulição dele é uma temperatura negativa. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado. Quando a mudança de estado físico de qualquer substância é positiva, o gráfico vai se formar na parte de cima. Olha só, vou retomar aqui. Veja bem. Quando nós temos uma mudança de estado, que ela ocorre a uma temperatura positiva, o gráfico se forma na parte positiva. Este gráfico aqui. Agora, a nossa próxima substância, o ponto, tá, que nós vamos analisar, o ponto de mudança dela vai ocorrer numa temperatura menos 253 graus Celsius, ou seja, uma temperatura negativa. O gráfico vai se formar na parte negativa. Então, muito cuidado em relação a isso. Bastante cuidado. Até porque, quando eu elaborei esse exercício, eu pensei nisso, para vocês terem esse contraponto, né? Porque vocês, por exemplo, aprendem a fazer gráfico só na parte positiva, quando vocês se deparassem com um gráfico negativo, ia ficar uma coisa, não que o gráfico seja negativo, não é isso. Ele vai acontecer na parte negativa onde se encontra, tá? Na parte abaixo de zero, digamos assim. Bom, primeira coisa, então, o gráfico, vou repetir, vamos fazer só esses dois, tá? O que vai acontecer? Duas retas transversais, ok? Vou pegar a régua improvisada para fazer o primeiro, tá? Então, aqui nós vamos ter, vou colocar mais abaixo, tá? Ok, nosso gráfico com as duas retas, ele está pronto. Como eu já sei de antemão, porque eu analisei que o meu gráfico vai se construir na parte negativa, eu vou colocar o meu ponto aqui, onde as duas retas se encontram, um pouquinho mais para cima. Por que será que eu fiz isso? Eu já sei que o meu gráfico, 0 graus Celsius, tá? O eixo que tem a temperatura, o meu gráfico vai acontecer aqui na parte abaixo de zero, na minha parte negativa, porque o meu ponto de mudança de estado físico é negativo, ok? Então, é isso que a gente tem que analisar. Com licença só um pouquinho. Então, vamos anotar direitinho o que a gente vai fazer. Olha só. Qual é o ponto que nós vamos utilizar? Ponto de vaporização. P.vap. Ponto de vaporização. Tá? Essa é a nossa questão. Nosso gráfico. Qual a substância? Hidrogênio. Símbolo químico de hidrogênio? H. Quando é só uma letra, maiúsculo, hidrogênio. Aí nós sabemos que a temperatura que ocorre essa mudança, tá? Então, temperatura é exatamente negativo, tá? Menos 253 unidade de medida. Graus Celsius, ok? 253 graus Celsius. Então, agora colocamos o tempo, vamos partir para o gráfico. Isso tudo vai acontecer em qual tempo? Vamos olhar ali. O nosso tempo, 40 segundos. Aí esse gráfico vai acontecer bem rapidinho. 40 segundos aconteceu, tá? Então, tempo, 40 segundos. Não esquecendo que na química e na física, segundos não é segue. Eu falei pra vocês. É S minúsculo. Tá? S maiúsculo é o símbolo químico do enxofre. Continuando. Então, nós vamos ter assim. Ponto de vaporização da substância hidrogênio. Pensa na água. É hidrogênio? É, eu sei que é hidrogênio. Mas eu vou pensar na água primeiro. Por quê? Para eu conseguir colocar meu gráfico aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter água, tá? O ponto de vaporização. O que é vaporização? Passagem da matéria do estado líquido para o estado gasoso de vapor. Vaporização. Tá, partiu daí. Agora, qual é o ponto específico? De qual substância? Substância hidrogênio. Que ponto é esse? Que vai acontecer isso? Menos 253 graus Celsius. Tá? Então, vai acontecer na parte negativa. Então, quem que tem que aparecer no meu gráfico, como no gráfico anterior? Tá? Agora, eu tô falando de 253. Então, vamos montar o nosso gráfico de uma forma que facilite, como nós já montamos no anterior. Tá? Então, de 100 em 100. Agora, nós precisamos de 253. Tá? Então, aqui nós vamos ter 100, 200, 300.
Tá bom assim. Opa! Faz parte. O que acontece? Aqui nós vamos ter menos 100 graus Celsius. Menos 200, nós vamos ter de 100 em 100. 200 graus Celsius. E aqui vamos colocar o menos 300 graus Celsius. Ah, professora, eu coloquei direto 200. O gráfico é teu. Vai, constrói e faz bem bonito. Tá? O que acontece? 253. Então, 200, 253 ali, ó. Mais ou menos aqui. Menos 253 graus Celsius. É esse de baixo aqui. Tá? Bom, é ali exatamente nessa temperatura que eu vou ter a minha substância, vai acontecer o meu constante. Por que o meu constante? O que é isso, meu constante? O meu constante, já falei, vou repetir. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? É que exatamente quando ocorre uma mudança de estado físico para outra, a temperatura permanece constante, ela não muda. Ah, isso significa que quando a substância estiver passando, neste caso aqui, ó, vaporização, tá? Vai estar passando do líquido para o vapor, vai ficar constante a 253, 253, 253, durante o tempo de 40 segundos, sim! Sim, é isso, tá? Então, vamos lá. Quando se fala que a matéria, no caso o hidrogênio, vai passar para o estado de vapor, quando uma matéria água passa para vapor, ela ganha calor ou ela perde calor? Ou ela ganha temperatura ou ela perde temperatura? Pensou muito bem, bacana? Ela vai ganhar calor e por isso aumenta a temperatura. Então, nós vamos ter o seguinte, o nosso gráfico vai subir. Ó, subir. Então, o que acontece? Vamos lá montar. Outra coisa, além de ele subir, tá? Ele vai ter o constante em qual ponto exato? Exatamente em menos 253 graus Celsius, tá? Ah, não esquecendo do tempo. O meu tempo aqui vai ser em segundos. 40 segundos. Poxa vida, e agora? Vamos botar de 10 em 10, né? Do nosso jeito. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tá ótimo, tá? O que acontece? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Até aqui tá bom. Aí o que? Vamos lá. Passagem da substância hidrogênio, tá? Para o estado de vapor. Então, ele vai acontecer o seguinte, ele vai ganhar calor. Aqui no 253 vai ser o meu constante. Como eu falei para vocês, marca lá que eu vou precisar do tempo de 40 segundos. Vamos ver, ele vai começar aqui mais ou menos, ó, 10, 20, 30, 40. Vamos ter aqui até 70 aqui. Mais ou menos, tá? Ó, 10, 20, 30, 40, até aqui. O que acontece? O meu constante vai ser mais ou menos por aqui, tá? Então, eu venho da parte de temperatura mais baixa, tá? Então, eu vou vir aqui, 253, falei que esse tracinho de baixo, tá? Aqui é o 250. Então, vem, ó. Ainda falta mais um pouquinho. Ok, ó, ali exatamente, ok. Então, agora ele vai ficar reto, porque é o meu constante, ó. Vou mais abaixo para ele ficar bem direitinho. Aqui, ó. Ficou no meio, mas não há problema. Então, 10, 20, 30. Aqui ficou na metade, ó. Subindo. Ali, ficou na metade, não há problema. 10, 20, 30, metade, metade, 40. 10, 20, 30, 40. Bem na metade aqui. Ok, ó.
Ali. Aqui nós temos, né, o nosso tempo de 40 segundos. Como que vai acontecer? O gráfico chegou aqui e a partir de agora, o que faz? Ele sobe ou desce? Ele vai subir, porque vai entrar em estado de vapor. Vapor, a temperatura aumenta, sobe. Então, nós temos o nosso gráfico aqui pronto. Tá? Então, assim, ó, o que eu quero deixar nessa nossa revisão de gráficos? Não fujam deles. Enfrenta, vai lá, faz, pratica. Vai exercitar isso aí, tá? Vai conseguir, vocês vão conseguir com certeza. Então, nossos gráficos, para a revisão de gráfico é isso, certo? Agora, para finalizar, eu preciso só o seguinte, tá? Eu preciso, vamos lá para a número 7. Número 7 vem a questão da densidade. Na última aula no Meet, nós conversamos sobre densidade, lembram? E a gente colocou que densidade é uma propriedade. Também uma propriedade específica, tá? Porque é própria para cada substância. Inclusive, existe na tabela periódica dos livros um gráfico da densidade das substâncias que a gente deve pesquisar, ou o professor, ele coloca uma tabela em prova, no exercício, na atividade, é fornecido. Vocês não tem que adivinhar, a não ser que seja fornecido outros elementos que vocês possam calcular a densidade. Aí sim, mas do contrário não. Tá bom? Então, o que acontece? Quando se fala em densidade, nós vamos para a nossa fórmula. Tá? É uma propriedade específica. Então, esse é o número 7, tá? Ficou pendente um, mas não há problema, a gente revisa depois. Quando se fala em densidade, tá? Se pensa no seguinte, é a propriedade que todas as substâncias têm de serem ou mais leves ou mais pesadas do que a água, dependendo do número de moléculas em cada centímetro cúbico. Então é o seguinte, toda substância, quando ela é menos densa em relação à água, porque a água é o nosso padrão, tá? Padrão de densidade é a água. A densidade, a densidade da água é de 1 grama em cada centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Vou anotar aqui no cantinho, tá? Para ficar. Então, densidade. Quando se fala na substância água, nossa fórmula química, H2O, né? Qual é a densidade da água? Tá? Então, densidade D, tá? Densidade da água. Densidade da água. A densidade da água é igual a 1 grama em cada centímetro cúbico. Porque a unidade de volume é centímetro cúbico, nós já vimos isso. Tá? O que é volume? Espaço que o corpo ocupa. Então, assim, tudo isso tem relação. Não dá para pensar numa coisa isolada. Tem que pensar tudo interligado. Tá? Então, quando se fala em densidade da água, que é o padrão, 1 grama em cada centímetro cúbico. Vamos ver a densidade de outra substância. Como que se calcula a densidade da substância? Por meio de uma fórmula química. A fórmula química de cálculo de densidade é densidade é igual, tá? A massa dividido pelo volume. Isso eu pedi que vocês pesquisassem e a gente já viu sobre isso. Então, D de densidade, M de massa e V de volume. E eles têm unidades de medida. A unidade de medida da densidade, tá? É sempre grama/centímetro cúbico. Sempre! Unidade de medida de massa. Massa é aquilo que eu consigo mensurar. Então, a unidade de medida de massa, nós vamos ter quilograma, hectograma, grama, decagrama, centigrama e miligrama, ok? Mas a unidade aqui no caso específica, nós vamos ter a massa, vamos sempre chamar a massa, para o grama. Não esquecendo que é o grama, tá? Ok, aí depois volume, unidade de medida do volume, centímetros cúbicos. Tá. Aí nós vamos partir para o gráfico. Na verdade,
verdade não é gráfico, desculpa, aqui é fórmula. Vamos para a fórmula, vamos tentar entender essa fórmula. Quando se trabalha a fórmula, tá? Geralmente a fórmula é fornecida, não precisa memorizar. Mas, no primeiro momento, como nós temos poucas fórmulas ainda, a gente vai trabalhar assim, sempre em atividades que vocês vão fazer, no caso, prova ou teste, eu vou fornecer a fórmula de densidade, tá? Mas, olha, a gente vai fazer tanto que vocês vão acabar já memorizando isso aí. Densidade é igual a massa dividida pelo volume. Então, o que nós vamos fazer? O número 7 diz assim, um pedaço de chumbo, aí tem entre parênteses, em branco, por quê? Eu quero símbolo químico. A gente está estudando, vocês estão sempre voltando ao conteúdo. Símbolo químico do chumbo? Não estou ouvindo. Símbolo químico do chumbo? Pb, porque vem lá da origem da palavra, né? Plumbum, Pb. Então, quando se fala no chumbo, tá? A densidade dele é própria. Que densidade ele tem na substância chumbo? 11,3 gramas em cada centímetro cúbico. Essa é a densidade dele. Depois, neste caso do problema, nós vamos ter uma massa de 0,565 hectogramas. Puxa, complicou um pouquinho. Tá? Qual é o seu volume? Então, a gente vai resolver este problema, tá? E, com licença aqui um pouquinho, vamos lá. Agora, o que acontece? Vamos trabalhar o problema. Ok. Aqui. Aí nós vamos ter o seguinte. Aqui, deixa eu só tirar aqui. Certo. Quando se fala neste problema, nós voltamos um pouquinho lá como resolver um problema. Sempre que se for resolver um problema, tanto em física e química, como a gente está iniciando, como é básico agora, tira os dados do problema, tirou os dados do problema, coloca a fórmula sempre. Que fórmula é essa? A fórmula lá original. Tá? Depois nós vamos ver como que ela funciona. Tá? A fórmula padrão, digamos assim. E resolve o problema. E temos que isso colocar bem organizado, porque para o nosso pensamento ficar já organizado em cima disso. Quando se fala, então, um pedaço de chumbo, tá? Que número é esse? 7. Tá? Um pedaço de chumbo, então a substância química Pb, chumbo. Tá? Elemento químico, na verdade, né? O átomo Pb. Primeira letra maiúscula, segunda minúscula, sempre. Tá? Então, ele tem a densidade, então coloca lá, densidade igual a 11,3 gramas em cada centímetro cúbico, ok? Depois nós temos a massa. A massa nós vamos ter 0,565 hectogramas, tá? Qual é o seu volume? Não sei, vou procurar. Vamos procurar. Tá? Tirei os dados, coloca a fórmula e resolve o problema. Tá? No caderno de vocês tem espaço para fazer no sentido horizontal. Aqui eu vou fazer neste formato, mas você já sabe que fica mais fácil de enxergar o problema. O que acontece? Tirei os dados. Quando se tira os dados de um problema, primeiro nós temos que saber se precisa transformar. Lembra a historinha que eu contei para vocês de transformação? Pois é, se não transformar, explode. Tem que transformar. Tá? Não vamos perder por falta de transformação. O que vem a ser essa transformação? Eu já sei que aqui eu vou trabalhar com o grama. Unidade de medida padrão, né, de massa é o grama. Aqui eu tenho hectograma, transforma para grama. Sempre! O que vai fazer? Vai lá na tabelinha de transformação, tá? Essa tabelinha de transformação eu vou fazer ela aqui embaixo, tá? Que tabelinha é essa? Vamos pegar a padrão, a partir da padrão a gente vai para o grama e vai para o litro, tá? Então nós vamos ter quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Essa é a padrão. Lembrando sempre que para gravar isso, né, a gente já trabalhou um pouquinho, vamos relembrar. Nós temos 3 antes do padrão, que é o metro, tá? 3 depois. Então, são 7. Então, nós vamos ter lá, se nós temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, nós vamos ter
quilograma, hectograma, decagrama, o grama, decigrama, centigrama e o miligrama. Litro, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Não vamos trabalhar com litro agora, tá? Vamos, num primeiro momento, deixar essa parte de transformação mais lá para a parte da física, que a gente já vai chegar lá, mas isso aqui já vai preparando vocês para este caminho. Então, se eu tenho 0,565 hectogramas para transformar para o grama, primeira coisa, começa sempre pela vírgula. Sempre. Pega a vírgula e coloca aqui nessa unidade de medida que está marcada aqui, hectograma. Aonde está o meu hectograma? Ah, tá aqui, coloca a vírgula. Sempre a vírgula tem que ser encostada na parede. Sempre. Todo número inteiro tem a vírgula no atrás. Sempre atrás. Todo número inteiro tem a vírgula atrás. Tá? O que acontece? Olha só. Começa pela vírgula. Que numeral nós temos antes da vírgula? 0. Tá? Então, 0, hectograma. Vamos preencher como acontece. Depois nós temos 5, temos 6 e 5 de novo. Novamente. Para eu passar para o grama, a minha vírgula vai chegar até o grama. Atrás sempre, encostadinha aqui na parede, ó. E essa aqui vai sumir. Que resultado nós temos disso? O que até então eu tinha em hectograma, para mim não serve mais. Passa um traço, não é sumir. Não, um traço. Passa um traço, nós vamos ter agora um novo número. 56 inteiros e 5 décimos. Aqui o quê? Ó, tá? Passamos para o grama. Então, o quê? Grama. Transformamos. Depois de transformar, põe a fórmula e entra na atividade. Repetindo a transformação. Quando vai se transformar qualquer número numa unidade, dentro da unidade de medida, começa pela vírgula. Por exemplo, se eu tivesse aqui para transformar, por exemplo, 0,21, tá? 0,21 quilogramas, tá? E eu vou transformar para grama. Então, 0,21 quilogramas para transformar para grama. Começo pela vírgula. A vírgula está onde? Está no quilograma. Procura o quilograma aqui. Está aqui o quilograma. Então, a vírgula vai no quilograma. Na primeira unidade de medida, próximo ao número. Quilograma. Vírgula. Quem está antes da vírgula? O 0. Então, vou colocar mais abaixo aqui. Vírgula. Aqui, o 0. Depois, nós temos o 2, vai preencher a próxima casinha. E temos o número 1. E agora eu preciso pro grama aqui, que faz? Vai lá no grama e coloca a vírgula. Coloquei. Sim, e eu não tenho que fazer o que? Preenche com 0. Lembraram? Ok, vem aqui, preenche com 0. E essa vírgula anterior some. Então, nós vamos ter 210 inteiros, porque todo número inteiro tem a vírgula no atrás. Então isso significa que 210,0 é a mesma coisa que 210? Sim, porque ele é um número inteiro. Ok? Então, seguindo. Tiramos os dados do problema. Fizemos a transformação. Fórmula. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Quem é a minha densidade? Eu vou substituir os valores dentro da fórmula. Substituir. Densidade, densidade, massa, massa, volume, volume. Densidade. 11,3. Leva a unidade de medidas junto. Sempre, sempre. 11,3 o quê? Grama barra centímetro cúbico. Igual. Massa. Massa. 56,5 o quê? Grama, não deixa a unidade de medida lá. Leva junto. Sempre. Por quê? Para simplificar no final. O que acontece? Quem é o meu volume? Quem é o meu volume? Não sei.
Ah, eu não sei, eu vou repetir o V de volume. Então, aqui agora eu vou ter fração. Numerador, denominador. Numerador, quando não tem denominador, 1. Muito bem. Coloca 1. Agora aqui nós vamos ter o seguinte. Produto dos meios por produto dos extremos. Sumiu minha tampa da caneta. Produto dos meios, produto dos extremos. É uma grande multiplicação. Grande multiplicação. Tá? O que vai acontecer, então? Eu vou trazer isso aqui para cá para vocês enxergarem melhor. Tá? Depois. O que acontece? Ó, uma grande multiplicação. Ó. Olha aqui. Quem que eu estou procurando? Quem é a minha incógnita no momento? Volume. Então, eu vou lá e olho aonde está o volume, eu vou ter o primeiro termo e o segundo termo. Por qual dos dois lados eu vou começar a montar a minha equação? Por quem eu estou procurando? Eu quero saber o volume. Começa pelo volume. Volume. Eu quero saber, vou colocar neste lado aqui. Volume. Ó, eu vou subindo. Vou chegar lá no meu pote de ouro. Lembra do pote de ouro? Vou chegar lá. Eu estou em direção do pote de ouro. No final do arco-íris tem um pote de ouro. Então vamos lá, olha cá. Volume. Eu quero volume. Vem na direção aqui, ó. Cheguei na minha grande multiplicação. Então, volume que multiplica. Que multiplica o quê? 11,3 gramas barra centímetro cúbico. Unidade de medida. Cheguei no pote de ouro. Tá? Então, aqui, ó. Que multiplica 11,3 gramas barra centímetro cúbico. No final do arco-íris tem pote de ouro. Quem é o meu pote de ouro? Sinal de igual. Eu tenho um pote de ouro deste lado e um pote de ouro deste lado. Só vou usar um. Utilizei um, não usa mais. Cheguei, coloco o meu pote de ouro. Tá? Vou pro outro lado. Tá? Eu tenho ó, subiu, que multiplica 56,5 gramas. Tá? O que acontece? Aqui eu tenho primeiro termo e segundo termo. Então, agora eu vou achar o valor que eu estou procurando, meu termo desconhecido, a minha incógnita, que é o volume. Tá? Bom, pensando assim, vamos ao seguinte. Vamos relembrar a questão do 1. 1 que multiplica 56. 1 que multiplica 1 litro de leite, 1 litro de leite. 1 que multiplica 3 ônibus passeando. 1 que multiplica as turmas do nono ano, as turmas do nono ano. Então, ele é aqui, no caso, este elemento vai resultar em quem ele está multiplicando. Tá? 1 que multiplica 56,5 gramas, 56,5 gramas. Se vocês estiverem seguros disso, já pode colocar direto quem ele está multiplicando. Não precisaria aparecer aqui, ó. Eu vou colocar porque a gente está começando. Mas depois vocês podem colocar direto, tá? 56,5 gramas, que vai ficar bem bacana. Só um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu quero saber o valor do volume. Eu vou isolar este aqui, o volume, tá? E quem está multiplicando vai mudar de termo com operação inversa, tá? Mas antes disso, eu vou resolver o meu 1, que eu deixei e vou multiplicar. Então, eu vou repetir. Volume que multiplica 11,3 grama barra centímetro cúbico é igual. 1 que multiplica 56,5 gramas, 56,5 gramas. Ok. Agora sim, eu consigo enxergar melhor. Eu tenho volume que multiplica 11,3 gramas barra centímetro cúbico. Operação inversa da multiplicação? Divisão. Operação inversa da soma? Subtração. Operação inversa de potenciação? Operação inversa da potenciação? A raiz quadrada. Isso. Então, aqui nós temos a multiplicação. Operação inversa, divisão. O que vai acontecer? Quem está multiplicando o volume vai passar
para o outro termo com operação inversa, que é divisão. Então, nós vamos manter o volume aqui, meu sinal de igual, mantenho 56,5 gramas neste termo, porque ele é dono do termo, ele chegou primeiro, ele é dono do termo, ele fica aqui. 56,5 gramas. Aqui, o volume está multiplicando 11, esse 11 que está multiplicando vai mudar de termo com operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Dividindo 11,3 grama barra centímetro cúbico. Tudo bem até aí? Tá. Agora nós temos uma divisão. Aqui eu sempre peço para vocês para terem uma última coluna, que são os nossos cálculos. Eu estou fazendo os cálculos aqui abaixo hoje, porque o meu espaço, né, não está muito privilegiado, tá bom? Mas está sendo suficiente, acredito eu, para nós chegarmos ao nosso objetivo, que é entender um pouquinho melhor isso aqui hoje. Bom, aqui vemos nossos cálculos na divisão, então nós vamos dividir 56,5 dividido por 11,3. Primeira coisa para divisão, com números decimais, aparece a vírgula, o que nós vamos fazer? Igualar as casas. Ótimo, e depois de igualar, cortar as vírgulas. A gente usa cortar, mas é simplificar, tá? O que acontece? Olha a vírgula, uma casa após a vírgula, ok? Eu olho aqui, novamente, na minha divisão, né? 11,3, uma casa após a vírgula. As vírgulas aqui já estão igualadas. Já estão igualadas, agora é só simplificar. Simplifica. E nós vamos ter dois números inteiros, vamos ter 565 dividido por 113. Que número que vai multiplicar o 113 que vai nos fornecer 565? Pensaram aí? Estão procurando? 5! Isso! 5. 3 vezes 5, 15, vai 1. 1 vezes 5, 5 e 1, 6. 1 vezes 5, 5. Diminuindo aqui, 0, 0, 0. 5. Bacana. Então, nós vamos ter o volume é igual a 5. Só isso? Não. 5 o quê? Unidade de medida. Sempre. Unidade de medida. Aqui eu tenho o grama no numerador e tenho o grama no denominador. Então, eu simplifico. O que sobrou? Centímetro cúbico. 5 centímetros cúbicos. Tá? Então, pessoal, para hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Gente, estou com muita saudade mesmo, tá? Cuidem-se. Se for sair, usa máscara sempre. Isso é fundamental. Estou aqui hoje, vou voltar outros dias. Temos Meet na próxima semana, quarta-feira que vem, dia 10 de junho. As duas turmas, professor Márcio e eu, Meet com vocês. Não esqueçam de se cuidar, de cuidar dos seus e ter um planejamento de estudo em casa. Álcool gel, tem álcool gel aí, por favor? Obrigada. Álcool gel ou em gel, sempre. Ai, coloquei demais. Tá? Então, sempre que não puder lavar as mãos, porque assim, é lavar as mãos sempre. Tá? Não tem como, tô na aula agora, não posso, né? Então, álcool em gel, sempre. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Assim, ó, tô com muita saudade. Em seguida voltaremos. Se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Obrigada. Até a próxima.